Deus vai te dar condições de criar promessa, porque tudo que Ele faz é perfeito. Você já viu Deus fazer alguma coisa na minha vida e na tua vida imperfeito? Você não vai ver. Por mais que esteja acontecendo algo na tua vida, não saiu do jeito que você projetou, não saiu do jeito que você imaginou, mas saiba que o jeito de Deus é o melhor. Amém. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para a glória de Deus que o Senhor nos concedeu, a glória e a honra de amanhecer vivos com saúde, e glória a Deus por isso. O fato de eu e você, todos os dias, amanhecer bem, é uma oportunidade de Deus de eu e você se erguer, levantar e ir atrás do nosso sonho, dos nossos objetivos, porque Deus é conosco. Porque se Ele não fosse conosco, Ele não dava a opção de nós acordar todo dia bem. Amém. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Mateus, capítulo 2, para a glória de Deus. Amém? Então, pegue sua Bíblia e vamos aprender juntos. Mateus, capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitãs de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E enviando-o a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, principai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Infelizmente, o nosso nascimento para uns é vitória,
para outros é dor, mas não se preocupa com aqueles que não ficam felizes com tuas conquistas, que não ficam felizes com a tua presença. Saiba que Jesus, para uns, foi dor, porque não suportou a luz que estava sobre Jesus. E aí se levantaram contra ele. Mas, para muitos, Jesus foi a rocha, foi o exemplo de seguir. E todo mundo já queria adorar ele, recém-nascido, ainda menino. Então é assim na minha vida e na tua vida. Muitas vezes acontece algo na nossa vida que a gente não entende e a gente até entristece. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, esse é o motivo de você passar a luta, de você ser perseguida, porque Jesus foi perseguido justamente pelo nascimento dele, justamente por ser filho de Deus. Então, se você está carregando o filho da promessa, o filho de Deus, o presente de Deus, vai se levantar sim contra a tua vida. Mas se tu está carregando a promessa, o presente de Deus, não se preocupa, que Deus se responsabilizará e cuidará de você e da sua promessa e lhe dará condições para criar a tua promessa. E você só precisa se humilhar somente para Deus. Entra no teu quarto, se ajoelha, coloca o joelho no pó e ora e pede a Deus para te tirar dessa situação. Pede a Deus para te curar, pede a Deus para te livrar, pede a Deus para te socorrer, pede a Deus a providência que você precisa. Pede a Deus o livramento, pede a Deus a libertação que você vê que precisa. Porque Deus, ele tem poder de fazer tudo isso até ele vir pegar nós e a nossa salvação, que é o ponto final de nós aqui na terra. É nós partir da terra para aquela terra prometida, que é o céu, um pedacinho no céu. Então, hoje, você vai sair daqui entendendo o porquê que você sofre. Porque você carrega uma promessa. E se você carrega uma promessa dentro do teu ser, se você é o filho da promessa, se você é escolhido por Deus, se você tem um chamado, se você tem um dom, você é separado. E por conta disso você sofre batalhas maiores do que os outros. Mas saiba que quem te fez, quem te criou, quem te formou, ainda no ventre da tua mãe, tem poder de te livrar. Amém? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. Ou seja, até os magos foram levar presente para Jesus. O nascimento de Jesus deixou até os magos felizes e disse: vamos lá adorar o menino. E levaram presentes, tesouros, oferta, dádivas, ouro e incenso de mirra. E sendo pronto, aí agora que Deus me tirou a dúvida que eu perguntei até hoje. Aqui Deus me tirou a dúvida que eu perguntei até hoje. Hoje ele me tirou uma dúvida. Eu gostava de fazer algo dentro da minha casa e que vai fazer, vou ver, uns 9 anos que eu não faço. Mas hoje Deus me respondeu com essa palavra. Você só não pode se ajoelhar
e pediu mal para alguém, castiga alguém, punha alguém, faz isso com alguém, toma a casa de alguém, toma o carro de alguém, toma o emprego de alguém. Você só não pode fazer esse tipo de oração. Mas quando você pede a Deus um emprego para alguém, uma casa para alguém, um filho para alguém, aí você, tá no caminho certo. E aí nada vai tocar em você. Nada vai te parar. Porque Deus se agrada das tuas ações. As obras das tuas mãos agrada o coração e os olhos de Deus. Então, se você está fazendo isso, continua. E sendo por divina revelação, avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. A fugida para o Egito, a matança dos inocentes. Então aqui foi onde começou a perseguição contra Jesus, justamente por inveja das adorações que Jesus teve ao nascer. Então, infelizmente, a minha vida vai agradar uns e vai desagradar outros. As minhas vitórias, as minhas conquistas, vai deixar uns felizes, vai deixar outros infelizes, tristes. A minha felicidade, o meu sorriso, a minha paz vai incentivar outros, vai dar paz para outros, mas infelizmente vai tirar a paz de outros. Sabe por quê? Porque quando a gente carrega uma promessa, a gente não agrada a todo mundo. Então foi assim com Jesus. Não vai ser diferente comigo e com você. Irmão Cleomildo Souza, seja bem-vindo para a glória de Deus, a paz do Senhor Jesus. E tendo-se eles, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito, e derrotar-te lá até que eu te diga. E demorar-te, lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aí, os bruxos lêem esse versículo, aí eles querem fazer sacrifício de crianças. Quando os heróis da vida lêem esse versículo, aí eles querem sacrificar as crianças. Mas Deus tem poder de proteger o meu filho, o teu filho, a minha família e a tua família. Livrar desse tipo de gente que fez o papel de Herodes, que ficou irado, ficou incomodado com o nascimento do filho de José e Maria. Mas José era um homem usado por Deus, tinha o dom de revelação, onde Deus mostrou visão para José. Vai para tal lugar, vai para o Egito, porque se tu voltar, Herodes está te esperando. Então, é assim que Deus faz. Deus revela antes de acontecer. E quando Deus revela algo na minha vida e na tua vida, é para dar livramento. É para livrar eu e você do mal. É para livrar eu e você daquele que se acha, daquele que eu posso, eu faço, eu sou, eu pago, eu tenho.
Quando Deus quer, ninguém tem nada. Quando Deus quer, ninguém faz nada. Quando Deus quer, ninguém pode nada. Tudo só faz com a permissão de Deus. Quer seja ruim, seja mal, seja bom, seja mal. Até para fazer, até muitas vezes, até para você fazer o bem, Deus tem que estar apoiando. Porque senão ele faz um rebuliço tão grande que nem o bem você faz. Quando esse bem não é da vontade de Deus. E quando é que esse bem não é da vontade de Deus? Quando você vai ajudar alguém que está no processo da libertação, que está no processo da salvação, que está no processo da cura. E aí precisa ser lapidado, precisa ser moldado, precisa ser desmontado para nascer uma nova criatura. E aí quando você a vai ajudar, vai parar o processo no meio da caminhada. E a pessoa não vai receber a libertação total, a cura total e não vai ser salvo, porque vai voltar na primeira dificuldade que tiver, na primeira luta que passar, no primeiro sofrimento, vai retroceder. E aí, Deus já sabe disso, e aí, não deixa ninguém ajudar. Eu tava de portas fechadas, porque foi Satanás que fechou, e uma pessoa usada por ele. Mas até aqui, Deus tem usado anjos para me ajudar. Sabe por que Deus fez isso? Porque quem abriu minha porta foi Deus. E porta que Deus fecha, ninguém não abre. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu posso não estar na posição que eu queria. Eu posso não estar do jeito que eu queria. Eu posso não estar fazendo o que eu queria. Mas eu estou fazendo o que Deus quer. E como eu estou fazendo o que Deus quer, Ele está usando quem Ele quer para me abençoar. E tá melhor. Tá melhor. Do jeito que Deus quer na minha vida. Tá melhor. Eu tô vivendo a melhor fase de todos os tempos da minha vida. Eu tô vivendo a melhor fase, o melhor ciclo em que eu vivi e não vivi em todos os tempos. Eu tô vivendo a alegria, a paz, a prosperidade, a abundância que eu nunca tive em todo o tempo. Sabe por quê? Porque quando você pode ganhar 10 mil reais por mês. Se você não está guardando a sentinela e Jesus não está guardando ela, esses 10 mil reais você gasta do nada e não tem nada. Mas quando você está ganhando 600 reais e esses 600 reais é da vontade de Deus, é propósito de Deus, é querer de Deus, por algum motivo, tu multiplica os 600 e Deus te dá o direcionamento e tu vai bater na porta certa. Então você entendeu aí? Como é as coisas da vontade de Deus? Nos traz paz, nos engrandece, nos ajuda, tira nós da peleja. E nós trilha um caminho certeiro. Nós trilha um caminho de certezas. Não é de dúvida, não é de eu acho e talvez, quem sabe, pode ser. Não é um caminho de certeza. Amém? E levantando-se ele, tomou o menino, a sua mãe, de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz do Egito: chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha
sido iludido pelos magos, e irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente indiquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramã se ouve uma voz, lamentação, choro e grande planto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto à volta do Egito. E aqui você vê que na fuga de José e Maria e Jesus para o Egito, Faraó, Deus matou Herodes. Herodes morreu. Quando diz assim, cadê? E esteve lá até a morte de Herodes. Viveu até a morte de Herodes. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, ninguém toca. O inimigo tá amedrontando, tá dizendo que vai fazer. Disse hoje, tu vai ver como essa vagabunda vai sair daí. Foi o que eu ouvi hoje. Tu vai ver como essa vagabunda vai sair daí. Papai disse, tu vai ver o que eu vou fazer para tirar a sujeira debaixo do tapete. Tu vai ver o ribuliço que eu vou fazer para pegar a podridão dessa família e jogar no topo para todo mundo ver. Tu vai ver o que eu vou fazer para limpar a sujeira do passado que está escondido, camuflado. E eu sei, eu vi, e eu sei como agir. E o que eu vou fazer para agir. E como eu vou fazer para arrancar a máscara. Mas quando eu arranco, todo mundo vai ver. Quando eu arranco, não tem ninguém que esconde. É desse jeito. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado com sonhos por divina revelação, foi para a parte da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Viu aí? Então, é assim que Deus faz. Aqui ele usou pessoa certa para abençoar Jesus, para ajudar Jesus. Como também se levantou Herodes. Então, na minha vida e na tua vida também não é diferente. O inimigo se levantou com mais fúria contra a minha vida no nascimento do meu filho. Quando eu dei a notícia que eu estava grávida, o inimigo se levantou com fúria contra a minha vida. E até hoje eu sofro batalha espiritual. Mas é porque eu sei que eu carrego a promessa na minha vida.
Eu sei que o meu filho foi Deus que me deu. Eu sei que o meu filho foi fruto de sacrifício e oração. E espera, porque quando eu tive meu filho eu tinha 35 anos de idade. Então eu esperei 35 anos de idade para ter meu filho. E em momento nenhum meu filho foi maldição na minha vida. O inimigo tentou de todo jeito fazer eu achar que meu filho era maldição na minha vida. Por conta das dificuldades, das barreiras que pagaram caro para botar na minha frente, no meu caminho, na minha vida. Que era para eu tirar minha própria vida de desgosto. Mas até aqui, Deus cuidou de mim e do meu filho. Até aqui, Deus usou as pessoas certas. Deus usou o lugar certo. Deus chegou com a providência para eu e o meu filho na hora certa. Não foi na minha hora, não foi na hora do inimigo, não foi na hora do amigo meu, não. Foi no tempo de Deus. E eu suportei o processo. Eu esperei a dificuldade, a luta, e aí Deus se levantou na hora certa. E até aqui eu estou glorificando o nome de Deus, contando testemunho de luta, mas também contando testemunho de vitória, contando testemunho de perda, mas também contando testemunho de ganhos. Porque é assim quem serve Deus. Quem serve Deus é assim. Um dia Deus te bota na luta, o outro dia Deus te dá vitória por aquela luta. O importante é que você não perde por trabalhar para Deus. Você não perde por fazer a obra de Deus. Você não perde por levar o evangelho. Você não perde por falar que Deus faz, que Deus é bom. E que Jesus, o Filho de Deus, você precisa conhecer Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa ter a presença dEle antes de você ir até o Pai. Porque é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que vai apresentar eu e você no juízo final para o Pai. E o Pai só vai receber eu e você se nós for apresentado pelo Filho. Se eu e você não for apresentado pelo Filho, o Pai não vai receber eu e você. Então, quando você tem uma maturidade espiritual assim, formada, quando você busca clarear ela, sua visão, quando você busca viver o evangelho da forma correta, na obediência, Deus te dá as coordenadas, Deus te dá o direcionamento, Deus te dá a interpretação de cada versículo desse aí, cada capítulo desse aí, cada livro desse daí, cada palavra dessa escritura. Deus te dá a interpretação. E aí, cada versículo desse aí, escrito nesse livro, é um direcionamento para mim e você. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Aqui eu finalizo o segundo dia da leitura do livro de Mateus, para a glória de Deus. E eu agradeço pela tua presença, você que esteja ao vivo, muito obrigada. Curte, comenta, compartilha, deixa seu like, deixa esse coraçãozinho vermelho para mim, em nome de Jesus. Se sentir desejo no coração de seguir, me segue. E se Deus tocar no teu coração, deixa essa estrelinha amarela e abençoa o meu canal, abençoa a plataforma, porque você vai ajudar essa live chegar em muita gente que está com depressão, que está desacreditado da vida, que quer ter um filho, que perdeu as esperanças. Mas essa live, essa palavra, vai levantar o caído, vai ajudar, vai ser a bússola, a direção, e o canal de bênção será você, para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. Então, muito obrigada pela tua presença. Pai amado, Pai santo, Pai querido, obrigada pela minha internet, obrigada por meu celular, pela minha casa,
por esse lugar que o Senhor me usa, pelo meu corpo, pelo dom da vida, pela luz dos meus olhos, pelo ar que respiro. Muito obrigada, meu amado, pelas minhas vestes, pelo pão de cada dia, pelo meu deitar, pelo meu levantar. Obrigada, meu amado, por cuidar da minha saída e por cuidar da minha chegada, desde agora e para sempre. Amém. Porque diz na palavra do Senhor, no livro de Salmo do rei Davi, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio que no tempo certo, no tempo oportuno, na hora certa, no teu tempo, tudo acontecerá. Tudo acontecerá. E enquanto nossos inimigos, aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que desejam nos destruir, aquele que quer o que é nosso, aquele que quer tomar posse da nossa cadeira, da nossa história, que o Senhor nos brinda, que o Senhor nos esconde, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Que o Senhor nos livra de toda bala perdida, de toda seta de inveja, toda traição, toda obra maligna das trevas, todo encantamento, toda amarração. Que o Senhor nos liberta em nome de Jesus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. E toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra os meus seguidores, onde essa live chegar, eu repreendo em nome de Jesus. E o Senhor já vai ordenar os anjos para nos livrar, para nos guardar, para nos esconder de todo mal, em nome de Jesus. E todos dizem amém. E aqui eu encerro, para a glória de Deus, e um beijo no teu coração, e voltarei amanhã com o 3º capítulo, se assim o Senhor permitir, se Deus quiser, voltarei, para a glória de Deus. Tchau.